Se tu já tentou utilizar o Claude ou o ChatGPT Work para fazer pesquisa de jurisprudência, tu sabe que é um problema muito grande. A IA fica naquele loop demorado, torrando teus tokens, acabando com o teu limite de utilização da tua assinatura e o resultado acaba sendo bem insatisfatório. Quando se trata de pesquisa de jurisprudência utilizando o Claude Desktop ou o ChatGPT Work, um maior tempo de pesquisa não significa uma maior qualidade dos resultados. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é João Textor e hoje eu vou mostrar para você uma técnica para realizar pesquisa de jurisprudência utilizando o Claude Cowork ou o ChatGPT Work de uma forma muito mais precisa e muito mais rápido. Então tu conhece muito bem o problema. Você já tentou realizar pesquisa de jurisprudência. Inclusive, provavelmente é por isso que você está aqui nesse vídeo. Hoje nós vamos abrir a cortina dos bastidores do teu navegador de internet, esse que você está utilizando aí para ver esse vídeo, se você estiver assistindo num computador, e vamos realizar pesquisa de jurisprudência utilizando o teu programa favorito de IA, de uma forma que você nunca tentou antes. Nós vamos utilizar algo chamado de HTTP. HTTP é uma sigla em inglês que significa Hypertext Transfer Protocol, ou seja, é um protocolo de transferência de hipertexto. Em bom português, isso é apenas um protocolo de transferência de dados através da internet. É um protocolo que o teu navegador já utiliza e nós vamos ensinar o Claude a utilizar esse mesmo protocolo para realizar a pesquisa de jurisprudência de uma forma muito mais rápida e muito mais certeira, muito mais precisa. Eu vou mostrar para vocês hoje, então, duas formas de realizar pesquisa de jurisprudência utilizando o HTTP em dois sites diferentes. O primeiro site é o Falcão, que é um site oficial da Justiça do Trabalho, que te permite fazer pesquisa de jurisprudência em todos os TRTs e do TST e também no STF, de forma centralizada, dentro do mesmo site. E em um segundo momento, nós vamos utilizar o site do TJRS para realizar a pesquisa. Então, se tu quiser me acompanhar, pode abrir o site aí, Falcão, e siga o passo a passo que eu vou fazer agora. Então, eu estou com o Falcão aqui aberto, e em primeiro lugar, você vai apertar a tecla F12 aí no teu teclado. Apertou a tecla F12, vai aparecer esse painel aí para ti. Esse painel se chama Ferramentas de Desenvolvedor, ou DevTools no inglês. Agora você vai vir aqui nessa aba Network, e depois disso, você vai fazer a pesquisa de jurisprudência utilizando aqui esse campo de pesquisa. Você pode pesquisar o que você quiser. Eu vou fazer um teste aqui por horas extras sobre aviso. Vamos pesquisar agora. Beleza, terminou a pesquisa. Você pode ver aqui que encontrou várias ementas. E agora, nesse painel da direita, você pode ver que surgiu várias entradas aqui nessa lista. O que são essas informações? Cada entrada aqui é um relatório de comunicação do teu navegador com o servidor em que o site está hospedado. Vamos lá embaixo da lista e clicar nessa opção aqui, nessa última entrada, que começa com o termo pesquisa. Clica aqui e agora? Agora nós vamos ter que verificar se esse relatório é o relatório correto. Tá? Para isso a gente vai lá na aba Response, nesse novo painel que abriu aqui dentro. Nessa aba Response, vai ter o conteúdo da resposta do servidor aqui para o teu navegador. Então pode perceber que essa resposta ela vem em um formato JSON. O JSON, para quem ainda não está familiarizado, é um formato que aplicações web utilizam para se comunicar, transferir dados entre si. Então, o teu navegador recebeu essa informação em formato JSON e transformou nesse site que você está vendo aqui na esquerda. Mas aqui na direita, nessa aba Response, tem todos os dados que você tem aqui. Percebe onde que eu quero chegar? Então, eu falei que isso aqui é um relatório de comunicação. Consequentemente, nós temos informações aqui muito preciosas acerca da requisição que o navegador fez lá para o servidor. E é exatamente esses dados de requisição que nós vamos copiar e jogar lá dentro do Claude. Vamos vir aqui então um pouquinho nessa primeira aba aqui novamente. Percebe que tem um dado chamado Request URL, ou seja, é o endereço de requisição. Então você vai copiar essa URL e nós vamos colar isso aqui lá no Claude ou no ChatGPT se você estiver utilizando ele. E percebe numa outra informação aqui, guarda para depois que vai ser importante, que é o método de requisição. Aqui nós temos um método chamado GET, que significa pegar em inglês. E uma curiosidade, e lembra que eu falei que o resultado disso aqui é um JSON?
que nós vimos aqui em Response, se você vir aqui no seu navegador, abrir uma nova aba e colar aquela URL de requisição, você percebe que tem aqui na tela aquele mesmo JSON que nós vimos ali no Response. Eu vou clicar aqui para formatar e percebe, é o mesmo JSON. Então, isso significa que quando o Claude acessar essa URL, é exatamente isso aqui que ele vai ver. Então, eu vou fechar aqui, vamos voltar para essa página, e agora nós vamos colar essa URL lá no Claude. Então, com o Claude aberto, vamos colar essa URL, e eu vou dar essa seguinte instrução. Então, o que eu vou falar para ele? Colei acima uma URL para pesquisa de jurisprudência de direito do trabalho. Pesquise por horas extras, intervalo intrajornada. Percebe que eu estou dando um termo de pesquisa diferente. E isso é de propósito, porque eu não quero que ele replique a mesma pesquisa que a gente fez antes, tá? Continuando então. O texto de pesquisa é feito dentro do parâmetro texto. E o que significa isso? Significa que aqui nessa URL nós temos um parâmetro que está exatamente aqui, ó. É esse parâmetro aqui. Eu não vou clicar porque senão vai acessar o site, tá? Mas é esse parâmetro aqui, texto igual horas extras sobre aviso, que foi aquela pesquisa que a gente fez antes. Então, eu estou instruindo o Claude a fazer a alteração do valor desse parâmetro para horas extras, intervalo intrajornada. Então, é exatamente isso que ele vai buscar. E eu falei exatamente qual que é o parâmetro que ele deve fazer essa alteração. O resultado dessa URL é um arquivo JSON. Então, eu já estou passando para ele aquilo que a gente viu ali no nosso navegador, que era um arquivo JSON. E essa instrução aqui embaixo, ela é provavelmente uma das instruções mais importantes desse prompt. Porque se eu não passar isso aqui para ele, o Claude ele vai utilizar o plugin de controle de navegador, e ele vai abrir o teu navegador e ele vai entrar num looping ali que provavelmente você já viu acontecendo. Ele abre o navegador, ele tira uma foto, ele transforma essa foto em texto para saber exatamente onde que ele tem que clicar. Isso gasta muito token e isso também demora muito tempo. Então, o que nós vamos passar para o Claude? Para ele utilizar esse CURL. CURL é uma forma de obter o resultado de uma página da internet por meio de linha de comando. Sabe aquela tela preta que às vezes a gente vê em filmes com um monte de letrinha branca escrita? Então, aquilo ali é linha de comando. Então, nós vamos instruir o Claude a usar a linha de comando para fazer a busca do resultado desse site aqui. E por fim, eu vou definir o formato do resultado, que eu quero o número do processo, o relator, o órgão julgador e a ementa completa. Então eu vou enviar esse prompt aqui para o Claude e a gente vai aguardar o resultado dele. Então o Claude aqui já me respondeu. Aqui nós temos o número do processo, o relator, órgão julgador e a ementa completa, relacionado a horas extras, intervalo intrajornada. Percebe aqui nesse trecho que o resultado é exatamente aquilo que a gente estava pesquisando, né? Aqui tem o resultado 2, 3, 4 e o 5. Tem como você aumentar o número de resultados que ele pode trazer. Mas aqui pelo site Falcão, o número de resultados está limitado a 10, tá? E como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui para cima e você pode ver que aqui nessa URL tem um parâmetro aqui que se chama size, que é tamanho. E está o número 5. Você pode alterar isso aqui para o número 10. Se você colocar um número maior ou um número diferente, vai dar erro na pesquisa, não vai retornar nada. E veja que o Claude ele demorou mais ou menos 2 minutos para trazer esse resultado. Então me informa aqui nos comentários quanto tempo mais ou menos você demoraria para obter um resultado parecido apenas dando um comando para o Claude sem passar a URL que ele deve fazer essa pesquisa. E agora nós vamos lá para um outro site, que é o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer uma pesquisa semelhante, mas nós vamos ter que utilizar um método diferente. Nós vamos ter que passar algumas outras informações para o Claude, porque aquele método de requisição, que aqui no caso do Falcão é o método GET, no site do TJ é utilizado o método POST, que é um método que nós enviamos mais informações para o servidor antes dele enviar para nós a resposta. Então vamos lá, eu vou abrir agora o TJRS. Então, com o site do TJ aberto, eu vou apertar a tecla F12 e eu vou fazer a pesquisa de jurisprudência. Eu vou pesquisar por danos morais, cancelamento, voo. Algo bem simples, que eu sei que vai retornar bastante jurisprudência. E vou clicar em buscar. Então veja que aqui já tem alguns resultados no site do TJRS com as ementas.
Então, nós vamos ter que vir aqui no painel da direita e procurar qual desses relatórios tem o resultado que está aqui na esquerda. Eu vou clicar aqui no último, porque é bem provável que seja ele. Por dois motivos, tá? E até fica uma dica aí para vocês. Geralmente, o último relatório é o que traz os dados aqui do site. Mas tem outra dica, que é aqui em Size. Essa coluna mostra o tamanho dos dados. E veja que esse último aqui é o relatório com maior quantidade de dados. É mais de 2.000 kilobytes, ou seja, 2 megabytes. Então vamos clicar aqui em cima e nós vamos vir lá naquela aba Response. E aqui você pode perceber que o resultado ele é bem grande, né? Ele também é um resultado JSON, porque ele começa com chaves e tem aqui as propriedades, né, entre aspas, mas também tem informações aqui em HTML, que a gente consegue perceber por causa dessas tags aqui, essas tags que abrem e fecham com esses símbolos aqui. Então a gente sabe que isso aqui é o resultado correto. Então vamos voltar ali na primeira aba chamada Headers. Essa aba aqui é a aba de cabeçalho, é a aba que contém o cabeçalho da requisição que é feita lá para o servidor. Percebe que nesse caso a URL de requisição é uma URL bem simples, bem curtinha e ela não tem nenhum parâmetro aqui do lado. Lembra que no caso do Falcão, a URL tinha vários parâmetros, incluindo a quantidade de resultados que vinha na resposta e também com o texto do termo da pesquisa. Isso se deve ao fato de que essa requisição ela não está sendo feita utilizando o método GET. Ela está sendo feita com o método POST, como a gente pode ver aqui embaixo, que é o segundo item aqui dessa aba, que é o método de requisição POST. E nesse caso, as informações de pesquisa, elas não são passadas dentro da URL, elas são passadas dentro de um payload, o que nos leva para a segunda aba desse pequeno painel, que é a aba Payload. E veja que todas as informações de pesquisas estão aqui. E é exatamente isso aqui que nós vamos ter que colar lá dentro do Claude, juntamente com a URL de requisição, obviamente, para o Claude poder fazer a pesquisa. Então vamos fazer isso agora? Então, eu já estou com uma conversa nova aqui do Claude aberta. Eu vou passar para ele, então, a nossa URL de requisição. E aqui embaixo eu vou escrever payload, botar numa nova linha aqui e vou colar para ele todas aquelas informações que estavam lá na aba payload, que é isso aqui. Se eu colar aparecer esses números aqui, como se fosse uma lista numérica, nós vamos ter que colar sem formatação nenhuma, para que o Claude não inclua esses números ali no payload na hora de fazer a requisição para o site. Então, em vez de usar o Ctrl+V, nós vamos utilizar Ctrl+Shift+V, que é para colar sem nenhuma formatação o texto. E depois disso, eu vou passar para ele as instruções, que é o seguinte: quero fazer uma pesquisa de jurisprudência para o site do TJRS. A pesquisa é feita pela URL acima. O método é POST e conta com o payload acima. E o resultado esperado é um JSON. Lembra que a gente viu lá na aba Response que ele também é um JSON, mas que nesse caso ele contém o conteúdo HTML contendo as ementas e os metadados dos processos. Então eu peço para ele fazer um teste com os dados acima e novamente pesquisar com seu URL. Isso aqui é muito importante para ele não demorar muito tempo pesquisando, abrindo o teu navegador. E por fim eu defino a formatação final do resultado. E a gente envia aqui então para ele essa instrução completa. Então veja que ele começou a responder para nós aqui. Ele diz que funcionou perfeitamente. O endpoint, que é o site, né, o servidor, retornou um JSON válido e com esses campos aqui. E ele criou para mim aqui um arquivo de texto com o resultado da pesquisa. Ele podia simplesmente ter trazido para mim aqui no chat, mas o Claude criou um arquivo de texto. Então pode perceber que as ementas da nossa pesquisa, ela está aqui. Então, o que tu pode fazer agora com esse resultado? Agora que tu viu que é rápido e relativamente fácil de fazer isso, você não precisa repetir todos esses passos cada vez que vai tentar fazer uma pesquisa utilizando o Claude. Tu vai pedir para o Claude criar uma habilidade com base nas informações aqui dessa conversa. Lá na conversa do Falcão, tu pode também criar uma nova habilidade específica para pesquisa de jurisprudência da matéria trabalhista. E essa habilidade aqui, do site do TJRS, ela poderia se chamar, por exemplo, Pesquisa Jurisprudência TJRS. Aí fica a teu critério. Então, cada vez que você for pedir para o Claude fazer uma pesquisa de jurisprudência, você não vai mais precisar passar para ele a URL de requisição, qual que é o método de pesquisa,
o payload, no caso de sites que exigem esse payload, porque o Claude ele já vai saber como que ele vai fazer essa pesquisa, e ele vai te trazer o resultado diretamente. A única coisa que tu vai informar para ele é o termo de pesquisa, aquilo que você quer realmente pesquisar. Então vamos fazer um resumo, em especial com relação ao método de requisição. Lembra que quando o relatório na aba Network conter o método de pesquisa GET, você vai passar apenas a URL de requisição lá para o Claude. Mas quando for o método POST, tu tem que passar a URL de requisição e aquelas informações que estão ali na aba Payload. É bem simples e bem fácil, mas tem algumas desvantagens nessa pesquisa que alguns sites podem não funcionar. Alguns sites possuem bloqueios específicos que não permitem que a gente faça a pesquisa da forma que a gente fez agora. E outro ponto é que você não consegue realizar uma pesquisa semântica com linguagem natural, porque a URL do site ela vai exigir termos bem claros, bem específicos de pesquisa. Mas nesse caso, tu ainda consegue resolver isso pedindo para o Claude pesquisar por sinônimos ou outras variações de palavras, né? Então, tu gostou desse conteúdo? Curta esse vídeo e compartilha ele com os teus colegas de profissão, se tu acha que eles vão se beneficiar com isso que a gente aprendeu aqui nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.